E dando continuidade ao vídeo anterior, onde tratei das principais questões envolvendo razão e proporção, farei neste vídeo um raio-x dos principais modelos de questões envolvendo porcentagem e escala. Bora nessa? Estamos aqui com a questão de número 141 da prova azul de 2010, um modelinho bem clássico, um gráfico que é bem manjado. Só em ver essa questão, já lembramos de outras questões, de outras provas. Vamos aqui ao comando dela. Supondo-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam um telefone móvel celular? Então temos aqui um gráficozinho onde apresenta os percentuais dos estudantes que possuíam e não possuíam celular nas 4 regiões do país, onde a região de interesse aqui é a região Sudeste, e a legenda que representa o percentual dos que possuíam é das barras mais escuras. Então, aqui na região Sudeste, 56% dos estudantes possuíam celular. Então, vamos fazer essa conta aí. 56% pode ser escrito como 56 sobre 100. Isso porque porcentagem é uma fração centesimal, ou seja, fração de denominador 100. E aí a gente multiplica essa porcentagem por 14.900. E aí, simplificando, cortando 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo, aí resta multiplicar 56 por 149 e encontramos a resposta que está na letra D. Uma outra forma de se resolver essa questão, para quem não gosta de fazer multiplicação e tem pouca noção de porcentagem, é só pensar no 50%. 50% é a metade. E a metade de 14.900 é 7.450. Logo, 56% é um pouquinho mais do que 7.450. E dessa forma também chegaríamos à letra D. Estamos aqui agora com a questão de número 143 da prova azul, ano de 2021. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em fevereiro de 2015. Então, nós temos aqui os 5 reservatórios, do 1 ao 5, e aqui as suas respectivas capacidades. E aqui nós temos os percentuais de ocupação. Nesta data, o reservatório com o maior volume de água era o qual? Então aqui vamos ter que fazer continhas. Então aqui para o reservatório 1, temos que calcular 20% de 105. Olha, 20% de 105 é melhor pensar em 10%. 10% é fácil calcular, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. É como se a vírgula estivesse aqui no final do número, depois do 5. E aí uma casa para a esquerda ficou 10,5. Então aqui é 10%. Mas como é 20%, então vamos ter que pegar o dobro. Então vai ser 21 bilhões. O reservatório 2, o nível de ocupação é de 30% de 100. 30% de 100 fica fácil, é o próprio 30. Reservatório 3, 50%, que é a metade, de 20. Logo, vai ficar 10 bilhões. Reservatório 4, 40% de 80. 40%, vamos escrever 40 sobre 100, vezes 80. Aí corta um zerinho em cima, um zerinho embaixo, um zerinho em cima, um zerinho embaixo. Sobrou 4 vezes 8, que dá 32. Então aqui é 32. Então é como se tivéssemos pegado 4 multiplicado pelo 8. E aqui no reservatório 5, temos o seguinte, 60% de 40. 6 vezes 4, 24. Pronto, ficou bem fácil. Então, o reservatório aqui com maior volume é o reservatório 4, que está na letra D. Muito tranquilinha essa questão, Vamos para a próxima. Estamos aqui agora com a questão número 158 da prova azul do ano de 2013. O contribuinte que vende mais de R$20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por R$34 mil um lote de ações que custou R$26 mil terá de pagar quanto de imposto de renda? Então, o primeiro cálculo aqui a ser feito é acerca do lucro obtido. No caso, o contribuinte vendeu por R$34 mil algo que ele comprou por 26. Então, 34 menos 26 vai dar R$8 mil. Esse foi o lucro. Então, agora, vamos calcular 15%, ou 15 sobre 100, em cima de 8 mil. Então, é só multiplicar
Porque a taxa de 15% é em cima do lucro. Então, cortando aí 2 zerinhos embaixo, 2 zerinhos em cima, ficamos com 15 vezes 80, que vai dar R$ 1.200. E essa é a resposta. Uma outra maneira de se chegar à resposta é pensar que o 15% é o mesmo que 10 mais 5%. Tranquilo? E aí temos o seguinte, 10% de 8.000 equivale a 800. E 5% é a metade de 10%. Se 10% deu 800, então 5% dará 400. E 800 mais 400, chegaremos também aos mesmos 1.200, que é a resposta da letra B. Vamos para a próxima. Agora, Enem 2016, questão 174, prova azul, uma questãozinha que tem uma casquinha de banana. Vamos ver. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Nas primeiras 4 horas, deverá receber 40% do total a ser aplicado. Cada ml de soro corresponde a 12 gotas. Olha aqui, essa relação é muito importante. O número de gotas por minuto que o paciente deverá receber após as 4 primeiras horas será de qual valor? Então aqui é uma pegadinha, porque todas as referências lá no enunciado se referem às 4 primeiras horas. Mas a pergunta se refere após as 4 primeiras horas. Então está se referindo às 20 horas seguintes. Então vamos aqui aos cálculos. Então temos 5 frascos, cada frasco contém 800 ml. E nas 20 horas seguintes serão aplicadas quantos por cento? Se nas 4 primeiras horas serão aplicadas 40%, né? Então nas 20 horas seguintes serão aplicadas 60%. Tranquilo? E aí a gente corta aqui, 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. Aí ficou o quê? 5 vezes 8, 40, né? 40 vezes 60. E não precisa multiplicar, porque a gente vai simplificar já já. Então, esse aqui é o valor em ml, tá beleza? Só que cada ml corresponde a 12 gotas. Então, vamos multiplicar aqui essa quantidade em ml por 12 e agora achamos aqui o resultado em gotas. Só que a pergunta está querendo saber o seguinte, o número de gotas por minuto durante essas 20 horas seguintes. Então vamos transformar o tempo de horas para minutos. Então 20 horas corresponde ao quê? A 20 vezes 60, porque cada hora tem 60 minutos. E agora é só realizar aqui, no caso, simplificações, né? Então vamos cortar aqui, por exemplo, os 2,60. 40 dividido por 20 vai dar 2. Aí ficou 2 vezes 12, 24 gotas por minuto. E essa é a resposta que está aqui na letra C. Enem 2020, questão 167, prova azul. Temos aqui uma tabelinha que mostra despesas de internet, mensalidade escolar e mesada do filho de uma determinada família. Aí o que acontece? A internet ficou 20% mais cara e a mensalidade escolar 10% mais cara. O que essa família vai fazer? Vai repassar esse aumento lá para a mesada do filho, ou seja, o que aumentar nessas duas primeiras despesas irá ser descontado dos 400. Aí a pergunta é, qual será a porcentagem da redução da mesada do filho? Então, a primeira conta aqui é saber qual vai ser o aumento das despesas dessa família. Então, 20% de 120 e 10% de 700. 20% de 120, primeiro vamos pensar no 10%. 10% de 120 dá 12. Logo, 20% é o dobro, que dará 24. E 10% de 700, essa é muito fácil, vai dar 70. 24 mais 70 dá R$ 94. Então, esse aqui será o aumento nas despesas dessa família. E a família vai descontar lá nos 400. Então, a pergunta é, R$ 94 representa que porcentagem de 400? Muito fácil de calcular isso aí de cabeça, até porque as respostas aqui estão um pouco distanciadas, tá beleza? Então, vejam bem, vamos pensar nas taxas referenciais, que são 50% representa metade,
25%, metade da metade, ou seja, um quarto. 10%, a décima parte. E a gente já percebe aqui de cara que 94 é um pouco menor do que 100. E 100 é a quarta parte de 400. Ou seja, 100 representa 25% de 400. Então, 94 vai ser um pouco menos de 25%. Então a resposta só pode ser aqui a letra B. Muito tranquila essa questão. Quem não conseguir enxergar isso, a conta que deverá fazer será o quê? Pegar o 94 e dividir por 400. E aí a gente realiza uma divisão, vai encontrar que 0,235. E aí, para transformar isso aqui em porcentagem, é só deslocar duas casas para a direita, aí teremos 23,5%. Tá beleza? Vamos para a próxima. Estamos agora em 2019, questão 153 da prova azul. É uma questão que trata de aumentos sucessivos, onde diz que no ano de 2000, o rendimento mensal médio dos brasileiros era de R$ 1.250. De 2000 para 2010, o salário médio ele aumentou 7,2%. Então aqui, ó, mais 7,2%. E aí temos um salário de 2010. De 2010 para 2020 houve um novo aumento. Mas aí antes precisamos saber qual foi o salário de 2010, o salário médio, né? Então, vamos calcular 7,2% de 1.250. Então, 7,2 sobre 100 vezes 1.250. E aí cortamos um zerinho embaixo, um zerinho em cima. 125 dividido por 10 vai dar 12,5. Então, essa conta fica 7,2 vezes 12,5. Multiplicando, encontramos R$ 90. Esse, então, foi o aumento. Então, 90 mais 1.250 vai dar o quê? 1.340. Esse foi o salário de 2010. Para o ano de 2020, houve um aumento de 10% de 2010 para 2020. Agora ficou fácil calcular, né? Porque 10% é muito fácil. 10% de 1.340 vai dar 134. E aí, somando 1.340 com 134, achamos R$ 1.474. E essa é a resposta que está na letra E. Beleza? Agora, Enem 2018, questão 147 da prova azul. Agora, um problema de descontos sucessivos, diferentemente do problema anterior, que foram de aumentos sucessivos. Matematicamente falando aqui, a estrutura da resolução é a mesma. Então, temos aqui um paciente cuja taxa de LDL, que é o colesterol ruim, está em 280 miligramas por decilitro. E aí, esse paciente ele mudou o estilo de vida e, após um mês, ele fez um exame e constatou uma redução de 25% em sua taxa. Passado mais um mês, realizou um novo exame e agora a redução constatada foi de 20%. Então, foi uma redução em cima de uma redução. E aí o problema quer saber o seguinte: após o segundo exame, qual foi a nova taxa LDL desse paciente? Então temos que 280 foi a taxa anterior à mudança de estilo de vida, né? E quando ele realizou o primeiro exame, foi constatado o quê? Uma redução de 25%. Então vamos calcular 25% de 280, que é o mesmo que a quarta parte. 280 dividido por 4 dá 70. Então, vamos ter o quê? 280 foi a taxa anterior, foi reduzida em 25%, ou seja, diminuiu 70 e agora está em 210. Esse é o novo valor após o primeiro exame. E no segundo exame foi constatada uma nova redução, agora de 20%. E 20% de 210 equivale a quanto? Muito fácil. 20% de 210 é o mesmo que o dobro de 10% de 210. 10% é 21.
O dobro de 21 dá 42. E 210 menos 42 vai dar 168 miligramas por decilitro. E 168 está aqui, ó, entre 160 e 189, que no caso é a classificação alta, que está aqui na letra D, beleza? No Enem de 2012, questão 175, prova azul, caiu uma questão praticamente igual a essa. Praticamente. Só mudou os valores, um contextozinho, mas a questão era a mesma. Dê uma olhada. Agora, Enem 2013, questão 167, prova azul, questão bem interessante, que trata aqui do processo de contração ou de redução das medidas de uma cerâmica quando a mesma é submetida a altas temperaturas. O problema diz o seguinte, que a redução dessas medidas chega até 20%. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possui uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quanto? Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte, que independentemente das medidas dessa base retangular, a redução vai ser percentualmente a mesma, não importa as medidas. Então, vamos colocar aqui genericamente x e y. Então, x é uma das medidas desse retângulo, que após 20% de redução, vai restar quanto dele? 100%, que é o valor original x, menos a redução de 20%, irá restar 80% dele, ou seja, 80% de x. Para o y, a mesma coisa. Após o processo de aquecimento, não temos mais lá 100% de y, e sim 80% de y, 20%, né, foi reduzido. Então, como é que se calcula a área aí de um retângulo? Vamos multiplicar essas duas dimensões. Então, temos 80% de x vezes 80% de y. Esse x e y eu posso deixar isolados e vamos trabalhar apenas com as porcentagens. Então, e já simplificando, um zerinho embaixo, um zerinho em cima, um zerinho embaixo, um zerinho em cima. Ficou o que lá em cima? 8 vezes 8, 64. Embaixo ficou 100. E também ficou x vezes y. Observe bem, x vezes y é a área original desse retângulo antes do processo de cozimento. Então, a sua área, que era de 100%, ela agora, depois do processo de cozimento, ela está agora em 64% dela. Mas 64 não é a resposta do problema. Observe bem aqui o comando. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida enquanto, observe que 100% para 64%, houve aqui uma redução de 36%, porque 100 menos 36 vai dar o 64% achado. Então, essa é a resposta que está aqui na letra C. Muito cuidado com essa questão. Estamos aqui com uma questão parecidíssima com a anterior. A única diferença é que lá tínhamos a variação na área e aqui agora é no volume. Mas, inclusive, até a redução após o aquecimento, ó, também de 20%. Então, vamos lá. Temos aqui, então, a travessa em forma cúbica, cuja aresta mede A. Então, qual é o volume de antes dessa peça? O volume de antes do aquecimento é A elevado ao cubo. Vamos agora para o volume de depois. Depois do aquecimento, a aresta ficará 20% a menos, né? Terá essa redução. Então, se antes era 100%, agora menos 20%, então ficará 80% do valor de antes. Então, 80% do valor de antes, que era A, isso aqui tudo elevado ao cubo. Só que 80% é o mesmo que 0,8. Então, 0,8A, isso aqui tudo elevado ao cubo. E já observamos que a única alternativa que tem essa expressão é a alternativa C. Então, isso sugere que esta seja a alternativa correta. Mas vamos continuar aqui no cálculo, até para a gente entender melhor a dinâmica dessa questão. Então, eu vou desenvolver aqui essa potência, vou colocar em forma de produto.
80 sobre 100 vezes ele mesmo, 3 vezes, não é isso? Então, 80 sobre 100 vezes 80 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Eu prefiro colocar assim porque irei realizar simplificações. Vezes A elevado ao cubo. Então, cortando aí, ó, um zerinho em cima com um zerinho embaixo, um zerinho em cima com um zerinho embaixo, um zerinho em cima com um zerinho embaixo. Então, temos 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. 512 dividido por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, temos 51,2% vezes A ao cubo. Mas quem é A ao cubo? É o volume de antes. Então, o que acontece? O volume de depois ficou reduzido a 51,2% do volume de antes. Então, qual foi a redução aí? A redução foi a seguinte: antes tínhamos a 100% e agora temos 51,2%. Então, qual foi aí a variação percentual no volume? É só pegar diminuir um pelo outro. 100 menos 51,2 vai dar 48,8%. E essa é a resposta da letra C, que já tínhamos achado antes, né? E já teríamos marcado ali com toda a garantia que ela seria a resposta correta. Seguiremos. Vamos agora para o primeiro ano do Enem regular, que foi 2009, questão 158. Temos aqui um probleminha de escala, onde a escala aqui é de 1 para 150, que significa que a cada 1 centímetro no papel corresponde a 150 centímetros na vida real. Temos aqui a aeronave com as suas medidas originais, tá beleza? E aqui é o seguinte: para o engenheiro fazer esse desenho, né, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que essa folha deverá ter? Então, primeiramente, observamos aqui nas alternativas que não existe valor repetido. Cada valor só aparece uma única vez. Então, basta fazer apenas um cálculo para qualquer uma das duas dimensões que já saberemos a resposta do problema. Então, eu vou pegar o valor de 36 metros. 36 metros é o mesmo que 3.600 centímetros. Só é multiplicar por 100 para transformar metro para centímetro. E aí é o valor da vida real. Então, para eu saber qual vai ser a medida lá no papel, eu vou dividir esse valor por 150, tá beleza? Então, vamos lá. Então, dividindo esse valor por 150 e realizando as devidas simplificações. Um zerinho em cima, um zerinho embaixo, ficou 360 dividido por 15. Vamos simplificar aqui por 3, quem não conseguir achar o resultado logo de cara, né? 360 dividido por 3 dá 120 e 15 dividido por 3 dá 5. Aqui agora já deu, né? 24 centímetros é o que a aeronave, que esse comprimento de 36 metros terá lá no papel, 24 centímetros. Mas essa não é a resposta, porque tem que ter no mínimo 1 centímetro nas bordas da folha de papel. Então temos 24 do comprimento da aeronave, mas no mínimo 1 centímetro na margem esquerda, mas no mínimo 1 centímetro na margem direita. Então essa folha de papel tem que ter no mínimo 26 centímetros, e a única alternativa que tem o 26 centímetros é na letra D. Tá beleza? Se essa questão tivesse alguma alternativa com 24, eu acredito que muita gente cairia aí nessa casca de banana. Mas ainda bem que não teve, né? Vamos para a próxima. Voltando para o ano de 2016, questão 137. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com um desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Então, se a figura for reduzida em 20%, então as suas 3 dimensões foram reduzidas em 20%. A altura, a largura e a profundidade no desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente...
Então, antes, observamos que não existe valor repetido, nem para a altura, nem para a largura e nem para o comprimento. Então, isso facilita demais. Então, basta eu pegar apenas uma das três dimensões e realizar os cálculos. Então, eu vou pegar, por exemplo, a altura, que é 220 centímetros. Só que esse é o valor da vida real. Como a escala é de 1 para 8, ou seja, o que está no papel é 8 vezes menos o que está na vida real. Então, vamos dividir 220 por 8. E aí, simplificando por 2, aqui vai ficar 110 por 4. Mais uma vez, simplificando por 2, dá 55 dividido por 2, que vai dar 27,5 centímetros. Mas essa não é a resposta, porque essa medida aí vai ter uma redução de 20 centímetros. Então, vamos ter que calcular quanto é 20% de 27,5. Mas aí é fácil, vamos pensar no 10%. Para calcular 10% de 27,5, é só deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Então, ficou 2,75. Como são 20%, então vamos pegar o dobro. O dobro de 2,75 dá 5,5. Então, essa vai ser a redução. Então, a medida que seria correta seria 27,5, será reduzida em 5,5 centímetros. Então, o valor final dela será de 22 centímetros. E essa é a resposta que está na letra A. Voltando aqui para o Enem 2019, temos aqui uma questãozinha bem interessante. Vamos direto ao seu segundo parágrafo. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Então, temos aí o reservatório da maquete que tem 45 centímetros cúbicos. Não há necessidade de se saber do valor das três dimensões desse reservatório da maquete. Não há necessidade. Basta saber o seguinte, que da maquete para a vida real, cada uma das três dimensões será multiplicada por 200 devido à escala. Então, basta pegar o 45, que é o volume lá da maquete, e multiplicar por 200 por 3 vezes, porque são 3 dimensões para se calcular o volume. Então, vezes 200, vezes 200, vezes 200, tá beleza? Aí teríamos o volume em centímetros cúbicos, tá beleza? Só que o reservatório na vida real ele é medido em litros. Então, e sabemos o seguinte também, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá beleza? Relação muito importante. Então, vamos transformar ml para litro. Mas antes, deixa eu apagar aqui, ó, centímetros cúbicos, já podemos colocar aqui ml. Então, sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml. Como é que eu transformo, então, ml para litro da unidade menor para maior? Vou realizar uma divisão, aqui no caso aqui, por 1000. Então, vou pegar isso aqui e vou dividir por 1000, que eu terei a resposta em litros, tá beleza? Então, aqui simplificando, né? 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Aí sobrou o que lá em cima? 45 vezes 200 vezes 20 vezes 2 litros, tá beleza? Agora veja bem. Por dia, essas famílias consomem 30 mil litros. E esse valor que acabamos de achar aqui representa a capacidade máxima desse reservatório. Então, numa eventual falta de água, esse volume aí será suficiente para quantos dias? Sendo que por dia o consumo é de 30 mil litros. Então, basta dividir isso aqui por 30 mil e teremos a resposta do problema. Então, vamos fazer aqui simplificações. Vamos cortar aqui 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Agora vamos simplificar 45 por 30. Vamos dividi-los por 15. 45 dividido por 15 dá 3. 30 dividido por 15 dá 2. E agora esse 2 eu corto com esse 2 de cima. Aí sobrou quanto?
Sobrou 3 vezes 2 vezes 2. E isso dá 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12 dias. E essa resposta está aqui na letra C. E assim concluímos esse verdadeiro raio-x dos principais modelos de questões envolvendo razão e proporção. Nesta segunda parte, procurei não resolver as questões de 2022, uma vez que existe uma playlist aqui nesse canal com a resolução de todas elas. Espero ter ajudado mais uma vez e me aguarde até os próximos vídeos.